Seja muito bem-vindo à aula de número 7 do nosso curso de flashcards Anki, ainda no módulo intermediário. Esse módulo vai ser um pouquinho maior do que o módulo básico. E hoje nós vamos ver sobre estudo personalizado e opções. E se você ainda não me segue no Instagram, é @ruverherculano.med. Pausa aí o vídeo, me segue lá rapidinho e já volta aqui, porque a gente já vai começar. Diferente da aula anterior, essa vai ser uma aula bem prática, não vai ser uma aula teórica. Nós vamos ver o passo a passo no próprio Anki, mas talvez você precise de alguns conceitos que a gente viu na aula passada. Então, se você pulou, tenta assistir essa. Se alguma coisa você não entender, talvez você precise voltar para a aula passada. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o Anki. Abrimos o Anki como de costume. E a gente vai começar falando de estudo personalizado. A melhor forma de explicar estudo personalizado é mostrando. Então, você escolhe um deck aqui aleatório para você entender o que é estudo personalizado. Clica. E aqui embaixo ó, tem opções, tem Custom Study, que é o estudo personalizado. A gente vai ver hoje as opções de Custom Study, e dentro de opções a gente vai ver algumas coisas, e se sobrar muito tempo a gente acaba vendo tudo que tiver para ver dentro de opções. Mas vamos começar por Custom Study. Quando você clica em Custom Study, ele vai abrir essa janelinha. O estudo personalizado ele serve para situações excepcionais, situações específicas que você quer, condições específicas de estudo. Por exemplo, você tem um deck que você vem trabalhando nele há 2 meses e a prova dele é amanhã. Então, talvez você já tenha revisado, sei lá, 10%, 20% do deck hoje, tenha acabado as suas revisões para hoje. Mas a prova dele é amanhã e você precisa estudar os outros 80%. Então, você pode criar uma sessão de estudo personalizado para poder conseguir estudar todos os flashcards que estão no deck. E aí eu vou te dar cada uma das opções de estudo personalizado agora. Essas primeiras duas opções aqui, elas atuam diretamente no deck original. E as 4 últimas opções, elas criam um deck separado, você pode estudar à vontade e elas não vão alterar o scheduling, os intervalos originais dos flashcards no deck original. Então vamos lá, como a gente já viu, a configuração padrão, e eu vou te ensinar como é que altera isso, libera para você todos os dias 200 flashcards para revisar por deck no máximo, e no máximo 20 flashcards novos para estudar em um deck. Por exemplo, se eu tenho um deck sobre anatomia do sistema locomotor e eu criei 100 flashcards, hoje eu só vou estudar 20 na configuração padrão, porque é o limite que vem. Se você quiser aumentar o limite de hoje especificamente, você pode aumentar. Nessa primeira opção, você aumenta o limite de cartas novas. E nessa opção de baixo, você aumenta o limite de revisões. Aqui embaixo, ele diz, por exemplo, quantas cartas novas você tem acima do limite. Então, se eu tiver criado 100 cartas novas num deck hoje, e aí, esse deck tava zerado, né? Comecei ele hoje, criei 100 cartas novas. E aí eu estudei as 20 que ele me deu. Aqui vai dizer que eu tenho 80 cartas novas acima do meu limite diário. E aí eu posso escolher quantas eu quero estudar ainda hoje. Então eu posso adicionar aí de 1 até 80 novas cartas. Como nesse deck aqui eu não tenho nenhuma carta nova acima do meu limite diário, aparece o número 0 aqui e nem dá para eu criar uma sessão de estudo personalizado nessa opção. Na opção de baixo a mesma coisa, só que com cartas para serem revisadas. Então aqui também está 0 no meu caso, mas ele vai depender de cada deck de cada pessoa, obviamente. Nessas 4 opções de baixo, ao invés de alterar o deck original, cria-se um deck à parte, no qual você pode estudar à vontade, que não vai alterar nada no deck original. Essa opção de Review Forgotten Cards, revisar cartas esquecidas, ela vai te dar uma opção de colocar quantos dias você quer considerar, e aí ele vai pegar todos esses dias e vai criar um deck só com todos os flashcards que você apertou o número 1, né? Apertou again, apertou errado alguma vez. Então todos que você errou nesse intervalo de dia, ele vai colocar. Isso aí serve para você, obviamente, revisar as matérias, revisar os assuntos que você está com mais dificuldade. Revisar à frente serve para você escolher período, então um dia à frente, só amanhã. 10 dias à frente, daqui a os próximos 10 dias. Já ele vai pegar todos aqueles flashcards que seriam revisados nesses dias, botar para você revisar hoje. Prever novas cartas. Eles vai prever novas cartas que você adicionou nos últimos tantos dias e que não eram para hoje. E aí você pode
adiantar elas. Estudar cartas pelo estado ou pela tag, né? Antes de falar isso, só falar que esse aqui você pode estudar essas novas cartas, prever só, sem realmente alterar e torná-las revisões. Então, elas vão continuar vindo nos seus dias normais, mas você só deu uma prevista nelas, já sabe mais ou menos o que é que você vai ter de novas cartas nos próximos dias. E esse último aqui é estudar cartas pelo estado ou pela tag. E aí você coloca o número de cartas que você quer estudar nesse deck especial. E aí você coloca, você só quer cartas novas? Você só quer cartas para você revisar ou aprender? Você quer todas as cartas numa ordem aleatória? Ou todas as cartas numa ordem aleatória sem mudar o original? Esse daqui é muito legal, por exemplo, se você está prestes a ter uma prova. Então, a prova é de tarde, eu tenho amanhã livre. Eu posso usar esse aqui para estudar todo o conteúdo numa ordem aleatória, mas isso não mudar nada no meu deck original. E eu acredito que esse aqui é todas as cartas de revisão numa ordem aleatória, esse aqui é todas as cartas numa ordem aleatória, tanto as novas quanto as de revisão. Esse aqui claramente não altera o scheduling, né, o intervalo original das cartas. Esse aqui eu sinceramente não sei, como não tem o que tem aqui entre parênteses, aí eu fiquei um pouco confuso, não sei o que dizer. Mas é basicamente isso, a seção de estudo personalizado. Então eu vou criar um exemplo aqui, revisar todas as cartas numa ordem aleatória, sem alterar o horário, incluindo as cartas novas. Então você pode botar, esse aqui é o estado da carta, aí você ainda pode escolher quais tags você quer. Então você pode escolher tags que você quer obrigatoriamente que tenha, por exemplo, se eu estou estudando para uma prova de inglês, e aí eu quero só quero estudar coisas que tenham phrasal verbs. Então eu posso botar que só quero estudar flashcards que necessariamente tenham phrasal verbs. E também tem a opção de excluir. Então não quero estudar nenhum flashcard que seja sobre a primeira prova, que eu marquei tag primeira prova. Então eu posso botar excluir aqui. Como eu não tenho nenhuma tag para incluir ou excluir, não vou marcar nada aqui, vou botar só OK. E aí pronto, ele criou esse deck à parte, ó. Ele até diz aqui, esse deck é especial para estudar fora do horário normal. As cartas, os flashcards, vão ser automaticamente retornados ao seu deck original depois que você revisá-los. Deletar esse deck, vai deletar ele da lista e não vai mudar nada no deck original. Todas as cartas que tiverem restantes vão voltar para o deck original. E aí se você for aqui no deck, ó, você pode ver que tem Custom Study Session. E aí você pode estudar e depois que você acabar você pode apagar normalmente. Então pronto, a gente já viu como é que funciona uma sessão de estudo personalizado. Agora a gente vai aprender um pouco sobre as opções dos decks, certo? Enquanto a sessão de estudo personalizado só altera coisas para aquele próprio dia ou para aquele deck à parte que não muda o horário, as opções para o deck muda de fato de forma permanente. Você muda a opção e ele fica lá todo dia daquela forma até que você mude ela de novo. Para conhecer as opções de um deck, ou você vai aqui num deck e aperta a engrenagem e clica em opções, ou você clica no próprio deck e clica em opções aqui embaixo. Então, seguindo agora para a segunda parte da nossa aula, que é falar de opções. Quando você clica em opções, ele abre essa janelinha aqui. E a primeira coisa que você tem que notar é que tem aqui em cima grupo de opções. E tem o default. E você também pode criar outros grupos aqui em Manage. Pode criar Manage. E adicionar, deletar ou renomear. Se você deixar no default, vai alterar vários decks juntos, certo? Mas, se você quer mudar só o deck que você está mexendo, aí você clica, adiciona primeiro um novo grupo e aí usa ele só para o deck que você está mexendo. Então eu vou adicionar um novo grupo, vou botar curso de Anki, para poder a gente fazer as modificações que a gente quiser. Já sumiu aquela mensagenzinha vermelha. Então aqui dentro você tem várias opções dentro do menu de opções, vários conjuntos de opções, e a gente vai falar sobre algumas delas. É aqui que entra a importância da aula passada. Talvez se você tiver pulado a aula passada, fique um pouco difícil de compreender essa aula. Mas você pode tentar, se você tiver alguma dúvida, sempre dá para voltar na aula passada e reaprender o que faltou. Então, nesse menu de novas cartas, New Cards,
tem aquele fato que a gente mencionou sobre o learning, que são os passos, os steps de aprendizado. Lembra que a gente falou que quando um flashcard está no estado de learning, ele tem que cumprir 2 passos para poder se graduar e passar para o estado de revisando. Ele já começa no primeiro passo e toda vez que você aperta Again, ele volta para o primeiro passo. Toda vez que você aperta Good, ele progride um passo. E toda vez que você aperta Easy, ele gradua independente de qual passo ele esteja. Então, o normal é só ter 2 passos, 1 minuto e 10 minutos. Mas se você quiser aumentar o número de passos ou alterar o número de minutos, você pode aí. Ordem é muito simples, é a ordem que os flashcards vão ser mostrados. Então, o normal é mostrar novos flashcards numa ordem aleatória, mas se a ordem importar para o que você está querendo estudar, você pode mostrar os novos flashcards na ordem em que eles foram adicionados. Eu prefiro deixar na ordem aleatória porque deixa um pouco mais difícil, e aí você realmente aprende mais. Aqui vem aquele famoso limite do qual a gente já falou várias vezes, que é quantas cartas novas por dia num deck o Anki vai te dar, certo? Então, o normal é 20 cartas novas por dia, você pode aumentar até 9.999. Tem uma coisa que eu preciso falar sobre decks e subdecks, eu vou até voltar aqui, certo? E aí mostra a importância de você, ao invés de usar muitos subdecks para classificar os seus flashcards, é melhor usar menos subdecks e usar mais tags. Por quê? Um dos motivos eu acredito que seja esse. Quando você coloca os decks e subdecks, você pode observar que eles vão ficar sempre em ordem alfabética, certo? Então, medicina, se eu tivesse algum deck começando com Z, ficaria aqui embaixo de medicina. Posso até botar aqui o exemplo, ó, criar deck. Vou copiar meus decks. 2 pontos 2 vezes para criar um subdeck. Vou colocar aqui Zidane. Ele vai ser adicionado embaixo. Mas se eu criar um deck, botar meus decks, 2 pontos 2 pontos, Amoedo, vai ser adicionado em cima. Então ele fica sempre em ordem alfabética. E qual é o problema disso? Quando ele distribui inicialmente os flashcards, ele vai dar preferência ao deck que tiver em cima. Por exemplo, esse deck aqui maior, meus decks, ele tem um limite de 20 flashcards novos por dia. Aí você imagina que naquele dia você precisaria estudar 15 flashcards novos desse daqui e 120 flashcards novos de medicina. Então, o que acontece? Ele vai dar prioridade a quem está em cima. Então, dos 20 flashcards novos, 15 você vai estudar os novos desse primeiro deck, e aí só sobrou mais 5. Então, dos 120 de baixo, você só vai estudar 5. Isso faz com que os decks lá de baixo sofram muito prejuízo. Isso aí é uma desvantagem de você ter decks e subdecks. Por isso, o ideal é que você use as tags mais do que os decks, tá? Isso foi só um detalhe, vamos voltar lá para a questão de opções. Então, curso de Anki, opções. Estamos aqui no grupo de opções curso de Anki, específico para esse deck. Então, o limite normal é 20 novas cartas por dia. Posso aumentar para 9.999. Quase certamente vou me atolar se eu aumentar isso tudo. Mas vou deixar aqui no 20 normal. Intervalo de graduação. Em quanto tempo, né, em quantos dias. Quando você chega nesse intervalo, você está graduando para um flashcard que sai do learning e passa para o revisando. Intervalo easy é porque, lembra que eu disse que porque o graduating interval é se você seguiu passo a passo, chegou no último passo e ultrapassou ele. Aí você vai, digamos, pelas vias normais, transformar um que está learning em reviewing. E aí ele vai ter o intervalo inicial de 1 dia. Quando você clica no botão Easy, não importa se você está no primeiro passo ou se tem 10 passos, você está no 6º, ele vai pular diretamente para a graduação, ou seja, vai tornar ele um cartão em revisão diretamente. E aí, qual vai ser o intervalo inicial nesse momento que ele vai graduar? 4 dias. Então, vias normais, 1 dia, clicando no Easy, 4 dias. Novamente, todos esses conceitos podem ser muito complexos se você não tiver assistido a aula anterior. Então, se você não estiver entendendo nada, e eu também não entenderia antes de preparar essa aula, é melhor que você volte, entenda os conceitos direitinho e
consiga entender essa 7ª aula depois de ver a 6ª. E aqui embaixo você tem o famoso is. Teve um slide ou 2 só sobre isso na aula passada. Lembrando que é o is. O is é o fator pelo qual o intervalo de um flashcard é multiplicado quando você aperta good. Então, se o intervalo de um flashcard está em um dia, por exemplo, eu aperto good, ele vai ser multiplicado por 250%, ou seja, por 2 vezes e meia. Então, o próximo intervalo é 2,5 dias. Se o intervalo, por exemplo, está em 4 dias, e eu aperto good, ele vai ser multiplicado por 2,5. E assim sucessivamente. A gente não vai falar dessa opção que está aqui embaixo. Ela basicamente trata sobre, quando ela está marcada, ela permite, eu disse que nem ia falar, já estou falando, ela permite que flashcards muito semelhantes, que perguntam basicamente informações muito parecidas ou a mesma informação de forma trocada, eles não sejam estudados no mesmo dia, para que não fique tão fácil, né? Você não fique lembrando tão fácil. Mas eu costumo deixar, acho que já vem desligada essa opção, e eu costumo deixar desligada, certo? De qualquer forma, mesmo que você deixe desligada, o Anki evita que você estude esses flashcards relacionados, os flashcards irmãos. Por exemplo, se eu criei um hello, significa oi, e outro flashcard na mesma nota, que oi significa hello, muito provavelmente o Anki já considera eles flashcards relacionados. Então, naturalmente, mesmo com essa opção desmarcada, ele não vai colocar para eu estudar os dois seguido um do outro, porque ficaria muito fácil. Ele vai separar temporalmente. Mas se eu marco essa opção, ele separa necessariamente para um próximo dia, ao invés de só alguns minutos ou horas. Então eu deixo normalmente desligada essa opção. Se você achar que fez bagunça em algum momento, você pode sempre clicar aqui em Restore Defaults, que ele vai voltar para as opções originais. Então já vimos as opções sobre flashcards novos, o caminho que tem que seguir até o passo a passo até se tornar um flashcard graduado, ou seja, um flashcard no estado de revisão. E agora vamos para as opções sobre flashcards nesse estado de revisão. Então, do jeito que lá a gente tinha um limite de novas revisões por dia, aqui nós temos o limite. Lá a gente tinha o limite de novas flashcards por dia, aqui a gente tem o limite de revisões máximas por dia. Então eu botei até aqui no Restore Defaults para voltar pro original, que é 200, como eu falei, não 30. Né? Se você não viu essa errata, eu mencionei essa errata na aula passada também. E aí o que é o Easy Bonus? O Easy Bonus é que, além de alterar o Ease, I-A-S-E, quando você clica no botão Easy, ele pega o intervalo que o flashcard se tornaria e ainda multiplica por 1,3. Por isso que aumenta tanto o intervalo, porque além do normal que ele cresceria, ele ainda multiplica o intervalo novo por 1,3. O que esse easy faz? Você pode alterar aumentando ou diminuindo. Então, se você está achando que os easy estão crescendo muito rápido, você pode diminuir, ou se estão crescendo muito devagar, você pode aumentar. Eu aconselho nem mexer nisso aí, porque na verdade eu aconselho você quase nunca clicar no easy, a não ser que esteja realmente muito fácil o flashcard. Modificador de intervalo. Isso aqui mexe meio que em tudo nas revisões. Eu deixo ele sempre em 100%. Porque aí o algoritmo funciona normalmente. Se você botar 80%, toda vez vai ser multiplicado por 0,8 e os intervalos vão ficar sempre menores do que seriam em 100%. E se você aumentar, eles vão ficar sempre multiplicados por esse modificador e aí vão ficar sempre maiores. Eu aconselho não mexer nisso aí, nem no intervalo máximo, que eu acho que 36.500 dias já é um bom intervalo aí para você aprender alguma coisa. Eu acho que o intervalo máximo tá bom demais. E aqui em lapses, é justamente a gente falou que era um lapso na aula passada, que é quando você aperta again, ou seja, você erra um flashcard que você está revisando, e aí ele volta para o estado de aprendizado. Na verdade, ele volta para um estado de reaprendizado, que é semelhante ao do aprendizado, mas ao invés de ter 2 passos a serem cumpridos, ele só tem um, que é o passo de 10 minutos. E aí você pode alterar isso, botar mais passos ou menos passos. Eu também não aconselho a mexer nisso aí. Lembra que a gente disse que não importa quanto esteja o intervalo, por exemplo, pode estar 2.000 dias. Você apertar no again, ele volta para 1 dia. Como é que funciona? Porque o novo intervalo, ele pega o antigo, multiplica por esse número aqui e
Se for maior do que o intervalo mínimo, ele deixa esse. Se for menor, ele deixa o intervalo mínimo. Então, se ele está multiplicando todos os intervalos por 0, vai ser sempre menor do que 1. Então, o intervalo vai sempre para 1. Mas aí você pode querer que quando você errar um flashcard, ele não volte para tão baixo o intervalo. Você pode querer que, por exemplo, se o intervalo está em 30 dias, aí você errou. Você pode querer que ele não volte para 1, que ele volte só para tipo 15 ou 10. Aí você pode mexer nessa porcentagem aqui. E por último, nessa aula a gente vai falar sobre o LEAT, que também é um conceito que eu introduzi na aula passada. Eu estou cada vez mais vendo a importância da aula passada para você entender essa. Então ignora o fato de que eu disse que você poderia pular a aula passada, porque ela de fato é importante. O que é o LEAT? LEAT é quando você atinge um certo limiar, threshold é limiar, de lapsos. No caso, o original vem 8. Você pode aumentar ou diminuir. Então você errou 8 vezes seguidas o mesmo flashcard, ele dispara uma LEAT action, uma ação de LEAT. E aí a ação normal é suspender o flashcard. Eu já expliquei na aula passada por que eu prefiro botar uma tag nela. Uma outra errata aqui que eu acabei de ver, eu achava que a opção dava de colocar uma flag, mas não é flag, é tag. Então, você que assistiu o curso todo já percebeu aqui, porque só tem a opção de tag, certo? É basicamente disso que a gente vai falar quando você clica OK. Ele altera a função daquele deck, e se tiver no deck default, altera a função de vários decks. E por hoje é só, espero que essa aula tenha sido de bastante proveito. Foi uma aula bem mais tranquila de gravar, apesar de que eu tive que tentar algumas vezes, mas foi bem mais tranquila que a aula passada, porque a aula passada foi muito teórica, envolveu bastante estudo, mas deu uma ótima base para poder gravar essa aula e entender bem melhor o que é que essas três opções oferecem. Por hoje é só, te vejo na próxima aula. Se você não me segue aí no Instagram, não esquece de dar uma olhadinha lá agora, @ruberherculano.med, e até a próxima.